Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live, que vai ser na verdade um plantão jurídico, né, onde nós vamos responder algumas perguntas dos nossos seguidores, clientes, pessoas que acompanham o nosso trabalho lá no nosso Instagram, safe.tech. Se você ainda não nos segue no Instagram, é só ir lá e seguir. Nossa live vai ser aqui no YouTube, porque a nossa proposta aqui é muito simples, responder as dúvidas que esses seguidores trouxeram para a gente ali no Instagram. As dúvidas que nós vamos responder hoje, todas elas têm uma vertical direcionada para o jurídico, né? A parte de negócios, a parte de empreendedorismo, nós vamos responder em outros vídeos que faremos aqui no nosso canal do YouTube, mas hoje a nossa proposta é trazer luz a essas dúvidas, questionamentos e incertezas que existem na cabeça de todo empresário, empreendedor, pessoas que estão à frente de negócios, gestores, quando se trata de jurídico e de contratos, né, dentro de uma empresa. Eu me chamo Lucas Mantovani, eu sou um dos cofundadores aqui da Safe, também sou advogado de formação, trabalho no mercado de startups, tecnologia, inovação empresarial há pelo menos 6 anos e fundei a Safe em 2020 juntamente com o Ítalo, meu sócio, para entregar soluções que ajudem empresas, empresários e gestores a cuidarem do seu negócio, criarem uma estrutura sólida para um crescimento sustentável, ainda que seja acelerado. A gente fala aí de empresas de tecnologia, startups, o crescimento é muito acelerado, mas isso não quer dizer que o seu crescimento vai ser desorganizado. Nossa proposta aqui é preparar essas bases para que você possa crescer e o jurídico é fundamental nessa estratégia. Então, se você não conhece as soluções da Safe, eu te convido a conhecer. Clica no link que tem aqui embaixo na descrição para poder falar com alguém da nossa equipe, conversar um pouquinho, entender um pouquinho de como nós podemos te ajudar e principalmente apresentar a sua empresa, né? Apresentar suas dores e desafios. Também teremos o link aqui do nosso site para você poder conhecer um pouquinho melhor a nossa solução. E eu espero que você também curta este conteúdo para você se inscrever no nosso canal. E aí aproveitar os outros vídeos que temos aqui também. Nós estamos tentando manter uma rotina aqui de lives semanais também, temáticas, com muitos conteúdos legais, que certamente vão fazer diferença no seu negócio. Para hoje, resposta de dúvidas. Se você não nos segue no Instagram, vai lá seguir também. E nós temos também a comunidade do Gorila, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, porque parte das perguntas que vamos responder hoje aqui vieram lá da comunidade do Gorila. Então, se você estiver lá, você vai receber em primeira mão este conteúdo, vai responder ali, trazer as suas dúvidas, questionamentos, e nós sempre compartilhamos os conteúdos lá primeiro. Então, você tem um acesso imediato aos nossos conteúdos e pode acompanhar isso em primeira mão, tá? A primeira dúvida aqui, pessoal, que eu tenho é o que é essencial em um contrato de prestação de serviços. Essa é uma dúvida bem comum, por quê? Porque um contrato de prestação de serviços faz parte da rotina de uma empresa. Toda empresa necessariamente vai ter contratos de prestação de serviço. Você pode pensar que uma empresa que vende um produto, uma mercadoria, ela não tem um contrato de prestação de serviço, afinal de contas é um produto. Mas o contrato de prestação de serviço ele se aplica em vários cenários dentro de uma empresa. Se você vai contratar alguém, por exemplo, seja um trabalhador CLT, um empregado, seja um colaborador PJ, você necessariamente vai ter um contrato de prestação de serviços. Se você vai trabalhar ali com um parceiro comercial, se você vai fazer a contratação de uma ferramenta online, ainda que utilizem termos de uso, aqueles termos de uso são um tipo de contrato de prestação de serviços. Então toda empresa na sua rotina vai lidar com esse tipo de contrato. E respondendo à dúvida que trouxeram aqui, o que é essencial num contrato de prestação de serviço, eu vou trazer aqui alguns pontos que, assim, eu percebo que são sempre muito vulneráveis nos contratos e que certamente você, ao analisar um contrato, precisa olhar sempre, tá? Primeiro, a cláusula de objeto do contrato. O que é o escopo daquele contrato? Quais serviços serão prestados? O que se espera de ambas as partes? Né? Isso tem que estar muito claro, muito descrito, porque quando você deixa muito genérico ou não é específico, você abre margem para interpretação. E aí, se você, por exemplo, é o prestador de serviço, você pode se complicar, porque futuramente a outra parte pode te cobrar algo que você não cobrou, né, para fazer, né? E vice-versa. Você eventualmente vai querer pedir algo para uma outra parte que é prestadora de serviço e ela vai falar, não, mas peraí, não está no contrato, eu não vou fazer, né? Por que eu faria? Ou então vai querer te cobrar um adicional que você não estava preparado para pagar. Então é muito importante olhar o escopo do contrato. Cláusula de pagamento, é sempre padrão ter uma cláusula de pagamento, e aí é muito importante você se atentar a parcelamento, forma de pagamento, como vai ser feito. Se houver atraso, quais são as multas e juros que serão aplicados, sempre pensando ali na perspectiva de boas práticas de mercado. Então, juros de 1% ao mês, super razoável,
uma multa ali que você pode estipular que não pode ser muito onerosa. Essa multa por atraso no pagamento, ela tem que ser uma multa quase simbólica para você poder diminuir a incidência de uma inadimplência no contrato. Mas reserve as multas mais pesadas, mais onerosas para as cláusulas de rescisão, para cláusulas de quebra de confidencialidade, de propriedade intelectual, que inclusive são cláusulas que eu quero trazer aqui como essencial para um contrato de prestação de serviço. Você precisa ter uma cláusula de propriedade intelectual. A quem que pertence a API daquele contrato, daquela relação comercial? A quem que pertence o conteúdo que é produzido? A quem que pertence aquilo que é desenvolvido durante a prestação dos serviços? Então, são elementos fundamentais do contrato, no que diz respeito à propriedade intelectual, e é importante prever isso no contrato, né? A marca, por exemplo, ela precisa ser protegida num contrato. Não adianta você registrar sua marca no NPI ou dar início ao pedido se você não protege o uso dela no dia a dia. Então é importante prever isso dentro do teu contrato numa cláusula de propriedade intelectual. Uma cláusula de confidencialidade, né? Uma cláusula que vai prever ali o non-disclosure, que é uma espécie de cláusula de silêncio. Você literalmente vai dizer naquela cláusula que tudo que acontece naquela relação comercial deve permanecer em sigilo, deve permanecer entre as partes. E aí você tem que entender se dentro da natureza comercial daquela relação que você está estabelecendo, é importante ter uma cláusula mais pesada ou uma cláusula mais leve. Não adianta você querer pesar muito a mão de forma desproporcional, porque se esse contrato chega no judiciário, por exemplo, ele pode ser anulado. Mas você pode trabalhar com cláusulas ali que estabelecem algum mínimo de proteção, algum tipo de multa específica pela quebra da cláusula, e aí é importante, se você tiver algum tipo de elemento mais sensível, algum tipo de segredo industrial, alguma coisa assim, você pensar numa cláusula bem onerosa e mais restritiva, que se estenda, por exemplo, para todos os colaboradores da outra parte, para todos os sócios, não apenas para quem está assinando o contrato. Isso é importante estar previsto na sua cláusula, senão você vai ter uma cláusula ali que quem está assinando está acordando com sigilo, mas na verdade, do outro lado, a gente vai ter outras pessoas que vão ter acesso às informações e que não estão vinculadas ao contrato. Então ele tem que ser abrangente, tem que estabelecer ali algum tipo de proteção mínima para que você se resguarde, especialmente para empresas de inovação e startups que trabalham com produtos inovadores, né? A barreira de entrada no mercado é muito importante. Então você precisa se resguardar nesse sentido, né? Proteger a sua barreira de entrada, proteger aquela inovação, garantir que você tenha o pioneirismo naquilo. Então a cláusula de confidencialidade vem muito bem a calhar nesse sentido. Cláusula de não compete, cláusula de não concorrência também muito importante, né? Também tem que ter limitações, não adianta querer pesar muito a mão e colocar ali que para sempre a pessoa não vai poder concorrer com você, ou estabelecer que, enfim, você vai estabelecer uma cláusula muito pesada ali, uma multa muito pesada. Tome cuidado com isso, porque ainda que você queira pesar a mão nesse tipo de cláusula, se for desproporcional, vai chegar na mão de um juiz e ele vai desconsiderar. Então tem que ter algum tipo de critério ali mais específico para a cláusula. Você tem que estabelecer limites específicos, sejam territoriais. Então tá, eu vou ter uma cláusula de não concorrência, mas em qual território? É só na minha cidade, é no meu estado, no meu país? Ela se estende para outros países? Né? Uma limitação ali, eventualmente, até de escopo, né? Uma limitação de não concorrência apenas para aquilo que concorre diretamente com o objeto da minha empresa ou com o objeto do serviço que vai ser prestado. Tem que ser estabelecido isso de forma expressa. Quanto mais específico for o seu contrato nessa cláusula, melhor. Especialmente numa cláusula que, se rompida, se descumprida, pode gerar danos muito significativos, né? Quantas empresas aí acabam perdendo o caráter inovador da sua solução porque não se resguardam em relação a esse tipo de cláusula e logo depois uma outra empresa que teve contato ali com aquela inovação acaba desenvolvendo aquilo mais rápido, melhor, com algum tipo de investidor ou mesmo com recursos próprios. Se você está negociando, por exemplo, com empresas maiores, você tem que pensar um pouco nisso, né? Tem que ter algum tipo de resguardo nesse sentido, afinal de contas ela tem muito mais capital e recursos para poder desenvolver ou entregar aquilo que você faz, talvez até de forma muito melhor do que você teria. Então a forma de você se proteger nisso é numa cláusula de não concorrência. Tá? Dentro do contrato ainda, a gente pode pensar na cláusula de rescisão, que eu acho que também, eu costumo dizer até uma brincadeira, né? Que no Brasil todo mundo entra num contrato pensando em como vai sair dele. Então você tem que se resguardar na cláusula de rescisão. Quais são os tipos de rescisão que podem acontecer? Rescisão por justa causa, rescisão sem justa causa, rescisão por mútuo acordo entre as partes, que a gente chama de resilição. Então, cada tipo de rescisão vai ter uma implicação
vai ter algum tipo de consequência, um desenrolar daquela rescisão. E se você não prevê exatamente como isso vai acontecer, você gera problemas, né? Então, se for uma rescisão, por exemplo, com uma justificativa plausível, então houve um descumprimento contratual, você pode rescindir o contrato e eventualmente cobrar uma multa quase indenizatória, né, para se resguardar. Se for uma rescisão amigável, as partes vão abrir mão de alguma multa, vai ter um período prévio ali que tem que ser avisado com antecedência para você rescindir, né, sob pena de pagar algum tipo de multa. Porque contratos de longo prazo, e quando eu digo longo prazo é de 6 meses ou mais, tá? Você geralmente tem uma previsibilidade de receita vindo daquele contrato, uma previsibilidade de retorno, seja de uma remuneração, seja de um pagamento específico ali em relação àquele serviço. Então ter essa previsibilidade é importante para o seu caixa. E se você não se proteger na cláusula de rescisão, uma eventual rescisão antecipada do que você havia previsto vai gerar uma quebra no fluxo de caixa. Você vai ficar prejudicado nesse sentido. Então é importante sim se resguardar e prever aí na sua cláusula algum tipo de indenização que te resguarde em relação a essa quebra de expectativa financeira em relação ao seu contrato, tá? Eu acho que esses são os elementos fundamentais. Não me lembro algum de cabeça aqui que eu possa trazer para vocês, mas se você fizer esse check em todo contrato que você for assinar, já vai ser de grande valia, você já vai ter um ganho ali de segurança jurídica muito maior, tá? A segunda pergunta, eu vou pular essa na verdade, porque a pergunta é, vocês fazem consultoria trabalhista? Sim, fazemos, tá? Temos uma equipe especializada aqui no nosso back-office jurídico, na nossa equipe jurídica, que é direcionada apenas para a parte de labor, parte de pessoas, colaboradores, contratações CLT, PJ, compliance trabalhista. Então, a gente tem sim, prestamos esse serviço, tá? Se você precisa de algum tipo de consultoria dessa natureza, a nossa equipe está à disposição. Mais uma vez, o link está aqui embaixo para você poder conversar com o advogado da nossa equipe, tá? Terceira pergunta, qual a importância de ter um contrato de prestação de serviço com o fornecedor? Essa aqui é muito legal, por quê? Porque na dinâmica de uma empresa, muitas vezes você vai ter contratos com terceiros que vão ser terceiros variados. Então vai ter empresa pequena que você vai fazer um contrato com ela e você vai ter que propor o contrato. Ela não vai ter contrato, muitas vezes nem tem jurídico, às vezes nem tem advogado. Então você vai ter que levar uma minuta de contrato para ela assinar. E aí essa minuta naturalmente tem que ser uma minuta pensando na perspectiva da sua empresa, mas também ela tem que ter alguma característica de bilateralidade. Porque se você coloca um contrato que é 100% favorável a você e muito oneroso para outra parte, mais uma vez, se chegar na justiça, esse contrato pode ser anulado. A gente chama de contrato leonino, né? Um contrato que ele é muito desproporcional, desigual. Existe um critério de paridade entre as partes de um contrato, que é um critério interpretativo do judiciário, está previsto na legislação. Então não adianta fazer um contrato que pesa muito para um lado. Você tem que ter um equilíbrio contratual. Não significa que você vai ficar no prejuízo, mas tem que haver algum tipo de equilíbrio. Tomar o meu mate aqui, tomou o teu café hoje? Se não tomou o teu café ou o teu mate, agora é o momento. Bebe uma água, toma um café que eu vou tomar o meu mate aqui. Essa é a hora que o diretor vai colocar tudo preto e branco aqui. Só para ficar legal, ficar no ar, sabe? Mas basicamente, pessoal, falando aqui do contrato de prestação de serviço com fornecedores, se a gente for parar para pensar, um fornecedor pode ser pequeno ou grande. Para fornecedores maiores, a nossa experiência aqui tem sido muito de os fornecedores mandarem contratos. Então, a nossa equipe aqui jurídica, quando vai atender os nossos clientes nesse tipo de situação, faz um trabalho de revisão dos contratos. E aí tem fornecedores e fornecedores. Existem fornecedores maiores que têm uma equipe jurídica gigantesca, tem muita burocracia, então muitas vezes a nossa equipe ela tem esse cuidado de analisar, por exemplo, e é um cuidado que você deve ter também, caso você não seja cliente da Safe, você tem que ter isso na hora de assinar o seu contrato, que é de você entender se faz sentido você questionar muito o contrato, porque às vezes você questiona tanto e se o outro fornecedor, do outro lado, né, for muito grande, a burocracia para ele poder revisar, aprovar, dar ok nas suas sugestões é tão grande que vai demorar muito para assinar o contrato. Às vezes vai ficar 1 mês, 45 dias, 60 dias para voltar o contrato finalizado. Então é importante você pesar isso na balança. Quanto tempo vai demorar para ajustar? E aí você vai entender se faz sentido pesar a mão nas cláusulas ou não, se faz sentido ser exigente ou não. Claro, o mínimo você tem que garantir. E aí volto mais uma vez naquelas cláusulas que eu respondi na pergunta anterior, na primeira pergunta. Aquelas mesmas cláusulas você tem que analisar elas em contratos com fornecedores. Um ponto de diferencial em relação ao contrato com fornecedor é o SLA, que é o Service Level Agreement. O SLA ele vai estabelecer
basicamente os critérios de expectativas entre as partes. O que se espera da prestação do serviço em relação àquele fornecedor, àquela entrega? Alguns contratos comportam a SLA, outros não, mas a grande maioria, se você pensar o contrato numa perspectiva de SLA, você já vai ganhar muito em relação à segurança jurídica, porque o SLA ele garante que as expectativas estão alinhadas. Então, o que acontece se houver um atraso numa entrega específica? Vai haver algum tipo de contraprestação de uma parte ou outra? Vai haver algum tipo de balanceamento? Se o contrato ficar desproporcional ao longo do tempo, imagina que de repente você presta algum serviço que está vinculado ao câmbio, e aí o câmbio muda e o seu serviço começa a ficar, o custo dele fica muito alto para você. E aí o seu contrato não prevê algum tipo de balanceamento disso. O SLA prevê esse tipo de coisa, ele estabelece esse tipo de agreement, esse acordo entre as partes, para definir o nível de serviço que é esperado em relação à entrega. Então, a depender do fornecedor e do tipo de serviço que você está contratando ou para o qual você está sendo contratado, é importante estabelecer um bom SLA, uma política de SLA vinculada ao contrato. Ela vai ser anexada ao contrato, vinculante, então ela faz parte do contrato, tanto quanto como se fosse um contrato em si. Tá? Isso é um critério relevante e tem que estar previsto no seu contrato, lá nos considerandos do contrato, que aquele anexo, que é o da política de SLA, ele é parte integrante e indissociável do seu contrato. Se você não tem ainda uma boa política de SLA, eu recomendo que você comece a pensar nessa perspectiva. Não se aplica a todo o negócio, mas se o seu negócio é um negócio de prestação de serviço, ou se você contrata muito fornecedor que presta algum tipo de serviço, estabeleça SLAs, prazos, expectativa de entrega. Isso vai garantir que muitos desentendimentos sejam resolvidos previamente. Nem vai surgir porque já está previsto na política de SLA o que se espera de cada um. Beleza? Se você está aqui comigo até agora, preciso que você deixe o seu like, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença. Eu me enrolei totalmente agora aqui. Se você está até agora comigo aqui neste vídeo, nessa live, eu vou te pedir para que você assine aqui, se inscreva no nosso canal e deixe um like também nesse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, É um plantão de dúvidas, o nosso primeiro plantão de dúvidas. Eu quero fazer mais plantões como esse, pelo menos um por semana, vamos ver se vai dar certo, para responder dúvidas. E aí a forma de você deixar sua dúvida é no nosso canal do Instagram, lá no nosso perfil do Instagram, e na nossa comunidade do Gorila, que o link está aqui embaixo, é gratuito, é só clicar, entrar no nosso grupo, a gente não fica bombardeando ali de conteúdo spam, não é isso, a gente divulga alguns conteúdos lá, tem como você interagir também, deixar sua dúvida, mas lá é o canal onde você pode exclusivamente deixar suas perguntas e a gente vai vir aqui responder. Inclusive, dentro de alguns limites ali, você pode deixar dúvidas específicas do seu negócio. Alguma coisa que esteja acontecendo com você neste momento, algum desafio que você está passando, para que eu possa, a partir daquela pergunta, trazer algum tipo de resposta que vai ajudar você e outras pessoas que também possam estar passando pela mesma situação, tá? Vamos para a próxima pergunta? Eu vou mudar um pouquinho o tema aqui, Nós temos uma pergunta aqui que é o que é importante para ter um bom vesting? O vesting é um mecanismo contratual societário que gera muitas dúvidas, muitas mesmo. A gente vê bastante isso aqui desde que eu comecei a Safe há 5 anos atrás. O vesting ele é muito presente. Nós começamos muito verticalizado para a parte de startups, empresas de tecnologia, e o contrato de vesting ele tem uma característica societária muito presente. E, infelizmente, ao longo do tempo, ele acabou se tornando banalizado no mercado. Porque muitas empresas, empreendedores começaram a ver artigo na internet, gente que começou a falar do assunto aí sem se preocupar, começou a utilizar de forma irrestrita ou sem critérios o vesting e se complicou, porque isso bagunçou o cap table da empresa. Cap table, para quem não sabe, é a distribuição de participação societária acionária da empresa. É o modo como aquelas ações, o quanto elas representam em liquidez e o como elas se distribuem entre os stakeholders, que são os participantes ali da estrutura societária. Então, se você faz um contrato de vesting de forma irrestrita com várias pessoas, sem pensar muito bem nisso, você está literalmente dando participação societária. Ainda que você vá cobrar um valor simbólico, um valor mais barato ali por aquela participação, é um risco que você corre, especialmente em se tratando de startups, porque startups têm uma característica muito presente, que é o fato de que elas são ativos financeiros. E esse ativo financeiro é representado com participação em ações. Então, quanto mais você dá participação em ações para pessoas, seja via vesting ou qualquer outro tipo de contrato que envolva equity, você está tirando dinheiro do seu bolso, literalmente. Se você é o fundador, você está tirando dinheiro do seu bolso. Então, muito cuidado com isso.
O que é o vesting na prática para eu poder explicar a importância de um contrato de vesting, de um bom contrato de vesting? O vesting é um mecanismo de aquisição de participação societária mediante o cumprimento de alguns requisitos. Um deles, sendo obrigatório, o tempo. O tempo é o primeiro requisito que deve ser cumprido. Então, o vesting pressupõe tempo, pressupõe um lapso temporal, um período de tempo no qual aquela pessoa vai ter que cumprir algum tipo de tarefa, função, exercer alguma atividade específica em favor da empresa, em favor da sociedade, e em troca, tá, ela vai receber uma participação societária / acionária. Essa participação ela é dada gradualmente ao longo desse período de tempo. Não é uma participação que é dada de uma vez. A pessoa não começa com a participação, ela vai adquirindo gradualmente isso. Existe uma exceção apenas, que é no caso do vesting reverso, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque pode confundir, mas temos vídeos aqui no canal explicando isso, vesting reverso. Falando do vesting em si, então, gradualmente, quem é o outorgado, a pessoa que é beneficiária daquele vesting, vai ganhando a participação, cumprindo requisitos, atingindo objetivos específicos definidos previamente, e aí a cada período, fração de tempo, ela adquire participação na empresa. Essa aquisição é uma aquisição, a princípio, virtual. Você não vai adquirir, imagina que foi fracionado o vesting ali em 6 partes. E aí a pessoa cumpre a primeira parte, então 1/6 ela já adquiriu virtualmente. Ela não vai entrar no contrato social ou entrar como acionista de imediato. Ela só entra ao final do período total de vesting. Por quê? Porque o vesting é dividido em 2 etapas. A primeira etapa, isso é muito importante, pega o papel e a caneta e anota. A primeira etapa é a etapa do cliff. O cliff é um período de garantia, né? Um período de carência. Eu gosto de usar uma forma de explicar bem o cliff como sendo um plano de saúde. O plano de saúde tem a carência. O plano de saúde, você já paga ele integralmente, mas alguns benefícios não estão disponíveis de imediato. Você tem uma carência para poder acessar aqueles benefícios. O cliff é a mesma coisa. Você só adquire os direitos societários vinculados ao vesting depois de cumprido todo o período de cliff e o período aquisitivo, que é a segunda etapa. Então imagina um contrato ali de 5 anos. Você vai ter um período de cliff de 1 ano, o padrão de mercado para um contrato de 5 anos é um cliff de 1 ano. Então durante 12 meses não existe aquisição de direito de participação. A pessoa já tem que cumprir a parte dela, o beneficiário já tem que entregar. Mas é um período de garantia, um período de carência. Cumpridos os 12 meses, aí sim começa o período aquisitivo, onde ele vai gradualmente adquirindo a participação. E o período aquisitivo geralmente é dividido em etapas, ele é fracionado, seja por mês, por bimestre, trimestre, semestre ou anual. Eu costumo recomendar trimestre. Trimestre é um período bom de você trabalhar, o quarter, né? É muito comum no mercado a gente pensar a empresa, pensar caixa financeiro como quarters, como trimestres. Então é legal você pensar também o teu vesting com trimestre. Acho que é uma forma legal de você parear isso, até porque, como eu disse, o vesting tem natureza societária, então envolve caixa, envolve participação em ações, envolve alteração societária. Então definir esse prazo é legal. A cada trimestre a pessoa adquire uma participação virtual na empresa que ao final de todo o período ela pode exercer o direito de vesting e se tornar sócia. E qual que é a vantagem de ter um bom contrato de vesting, que é a pergunta que foi trazida aqui pelo nosso seguidor. O contrato de vesting é uma forma excelente de você atrair e reter talentos na sua empresa. Então, se você tem uma pessoa na sua empresa que ela é porrada, ela é uma pessoa assim que arrebenta, ela entrega, trabalha duro, tem perfil, tem a cultura da empresa, tem vontade de crescer, entrega resultados, essa pessoa, muito facilmente você pode perder ela para o mercado. Porque pessoas boas no mercado são raras. Então, se você encontra alguém muito bom, uma forma de você mantê-la envolvida com o teu projeto, para ela poder recusar ofertas de fora, por exemplo, é oferecendo participação societária. Só que você não oferece essa participação de imediato. Ó, tá aqui 10% da empresa, ou 5% da empresa. Você vai conceder essa participação vinculada a um vesting. Então, a pessoa gradualmente vai adquirindo a participação na empresa e vai conquistando esse direito para que ela no futuro se torne um sócio. Então, essa participação via vesting, ela prevê também uma perspectiva muito de longo prazo para o beneficiário. Ele tem que olhar para o futuro e se ver como sócio da empresa. E você, da mesma forma, que está concedendo esse benefício para aquele beneficiário, tem que pensar vendo aquela pessoa no futuro como sócio da companhia. Então o vesting é uma forma de você garantir que isso aconteça de forma mais gradual. Você tem um período de amadurecimento dessa relação. Afinal de contas, pressupõe-se que você não conhece aquela pessoa tão intimamente. E uma sociedade pressupõe que você conheça profundamente a pessoa porque envolve confiança, envolve
discussões a respeito de temas vinculados a futuro, envolve perspectiva. Então, uma sociedade não é algo simples. Se você vai trazer alguém para ser seu sócio, utilize o investing, porque isso vai te garantir que você faça isso com calma e tenha recursos para, se necessário, cortar aquele vínculo sem ter tanto prejuízo, sem ter que fazer uma alteração substancial na sua empresa, na sua sociedade, sem ter que fazer apuração de haveres. É muito mais tranquilo rescindir um contrato de vesting do que tirar alguém de uma sociedade no qual ela já está como sócia constituída. Esse é o primeiro benefício de usar um bom vesting. E o segundo benefício é garantir o envolvimento dos próprios sócios. O vesting é um mecanismo, ele pode ser utilizado dentro de acordos societários. Então, se todos os sócios estão vinculados a um vesting, você pressupõe que, pelo menos durante o período do vesting, todo mundo vai dar o sangue para a empresa. Porque se ele não der o sangue, ele sai de mãos abanando, ele sai perdendo boa parte, uma parte significativa da sua participação na empresa. Vamos imaginar um cenário, se você tem 4 sócios, cada um com 25%, e você utiliza um bom vesting no acordo de sócios, aquelas pessoas vão ter que se entregar e se dedicar. Imagina que um vesting de 3 anos. Aí com 12 meses, um dos sócios quer sair. O seu vesting vai prever que ele não vai sair com 25%. Você não vai apurar os haveres, apurar a participação com base em 25%. Você vai apurar com base em 10%, 15%, depende do que está no vesting. Mas a pessoa ela perde por sair antes. Essa cláusula de vesting dentro do acordo societário está vinculada a uma cláusula também conhecida como lock-up, que é uma cláusula que prevê justamente isso, uma punição pela saída antecipada. Essas cláusulas são muito legais e são muito bem vistas principalmente por stakeholders, por investidores, por quem está de fora e olha para a sociedade e vê, poxa, os sócios realmente estão comprometidos, eles têm uma cláusula que os amarra, que garante um comprometimento mínimo durante um período de tempo específico. Ou eles podem sair perdendo, e ninguém quer sair perdendo. Então, eu recomendo bastante que você utilize cláusulas de vesting nos seus acordos societários também, tá? Vamos para a nossa última pergunta, pessoal, para não ficar muito longa aqui a nossa live. Tem outras perguntas, mas eu vou deixar para responder na live da semana que vem, tá? Eu vou pegar uma boa aqui, ó. O diretor preparou aqui as perguntas. Vamos pegar aqui... Vamos lá. Como proteger minha ideia antes de lançar o produto? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu vou te dizer que no mercado de startups e inovação, principalmente, as pessoas tendem a achar que as suas ideias valem muito mais do que elas realmente valem, né? E tem uma frase muito legal que diz que a ideia, por si só, ela vale um centavo na bacia. Ela não vale nada. O que vale é uma execução. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se você não consegue executar, colocar em prática, validar, garantir que tem gente interessada, querendo pagar por aquilo. Então a ideia não vale nada. O que você tem que se preocupar é em garantir que essa ideia se transforme em algo, se transforme em um produto, um serviço, um negócio, um empreendimento. E aí a ideia por si só você não tem como proteger. Porque o que é a ideia? A ideia é nada, né? Como eu disse, a ideia não vale nada. O que você protege é a consubstanciação, deixa eu falei alguma, nem sei se existe essa palavra, mas a substância da ideia, né? O quão executável ela é. Se você transforma essa ideia, por exemplo, num produto, né, um produto físico, você pode proteger essa ideia através do desenho industrial, você vai registrar o desenho industrial, a gente está falando aqui de propriedade intelectual, né? Então você vai registrar o desenho industrial, você pode registrar a marca, né? Se você tem uma marca, essa marca está vinculada à sua ideia, você vai registrar a sua marca para garantir que ela é sua. Por que é importante registrar a marca? Porque a marca ela garante exclusividade de uso. Então você garante que naquela classe em específico, naquele segmento de serviços ou de produto que você trabalha e vinculou aquela marca e registrou ela, apenas você vai poder utilizar. Isso é bom, isso gera um diferencial, isso te torna mais relevante. E hoje em dia tem sido cada vez mais exigido, especialmente com o mercado digital, com a internet, que as empresas protejam as suas marcas, porque todo mundo está exposto o tempo todo. Se você abre um Instagram, coloca teu logo lá e não registrou, alguém vai lá, gosta, copia, registra e você perde teu logo. Então registrar sua marca é uma forma de você proteger as suas ideias. Mas lembre-se, a ideia tem que estar consubstanciada em algo. Seja um desenho industrial, seja uma embalagem, seja uma marca. Se você tem um método específico, sei lá, você presta uma consultoria com um método muito específico e único. Talvez seja possível você registrar esse método como um direito autoral na Biblioteca Nacional, é uma das formas de registrar, né, direitos autorais, então músicas são registradas na Biblioteca Nacional, livros, né, tudo isso você registra na Biblioteca Nacional, mas a lei de direitos autorais, ela diz o seguinte, tá, assim, eu vou parafrasear porque eu não lembro exatamente como é que está escrito, mas ela diz o seguinte, que basta que o direito do autor nasce com a obra. Então se você escreve uma música, se você
cria uma melodia, se você cria um software é protegido por direitos autorais, tá? Muito importante. Para empresa de tecnologia, software é protegido por direitos autorais. Então, o direito do autor nasce com a criação. Por isso que um software, quando você desenvolve, quem é dono do software? O desenvolvedor. Ah, Lucas, mas eu contratei ele para minha empresa, ele está desenvolvendo um software para minha empresa, o software é meu. Se no contrato com o desenvolvedor não tiver uma cláusula de PI que diga que aquele software é da empresa contratante, o software não é da empresa contratante. Já vi mais de uma vez sociedades em startups que começam, um dos sócios é o desenvolvedor, ele desenvolve o software, ele sai e leva o software com ele. Aí a outra pessoa vai reclamar, achar ruim, tá, mas cadê o acordo dos sócios? Cadê o memorando de entendimentos que diz que o software pertencia ao projeto, à empresa? Não tem. Se não tem, o software pertence a ele. Então o direito de autor nasce com a obra, nasce com o autor. E a lei diz que basta que você fixe aquela obra em um suporte físico ou digital e isso já é suficiente para garantir os direitos, porque pressupõe-se, mais uma vez, que o direito nasceu junto com a obra. Então, se você grava uma música e publica ela no YouTube, isso já é de algum modo registro de autoria. Tá? Você pode isso vai ser confrontado apenas se alguém em outro lugar publicou em algum outro tipo de suporte físico ou digital antes de você. Mas se você for o primeiro e consegue provar isso, você é o autor daquilo. Tá? O mesmo vale para software, o mesmo vale para tudo. O software em específico é possível registrar no INPI também. Existe um sistema no INPI, que é o mesmo que protege as marcas, onde você pode registrar o seu software e garantir ali uma proteção muito mais ampla. Inclusive na Safe fazemos bastante isso, tá? No inventário de IPI ali que a gente monta para os nossos clientes, a gente protege ali todos os softwares desenvolvidos pela empresa, marcas. Se você pensar do ponto de vista até de sites, tá? Se você desenvolve um site muito específico, num layout muito legal, muito diferenciado, dá para proteger até o seu site. Garantir que ele vai ser só seu e qualquer pessoa que faça um parecido vai estar copiando o que é seu e você pode questionar ou até mesmo cobrar. E registro de ideias, pessoal, pensando aqui na perspectiva de propriedade intelectual, tem um ponto importante, tá? O registro de marca, por exemplo, é muito importante para que você possa licenciar a sua marca ou o seu software. Se você registra a única forma de você licenciar um software, então tem muita empresa que peca nisso. Ela faz lá um termo de uso, ela diz que o software está sendo licenciado para o usuário, mas na verdade ela nem registrou, o software nem é dela. Ela tem que registrar para poder licenciar. Então, a licença de software, a licença de marca só é possível ser feito quando o software e a marca são suas, de sua propriedade. E para ser sua tem que estar registrado. Então é muito importante pensar nessa perspectiva de proteção das ideias. Então se você quer proteger uma ideia antes de lançar o seu produto, pense em formas de você trazer substância para isso, trazer ela para o mundo concreto. Enquanto ela for só uma ideia na tua cabeça, não é possível registrar, tá? Espero que tenha sido legal, pessoal, para vocês esse plantão de dúvidas. É o primeiro que estamos fazendo, faremos mais plantões como este. Eu te espero aqui no nosso próximo plantão na semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para ele chegar a mais pessoas e também entrar na comunidade do Gorila, porque é lá na comunidade que você pode deixar sua dúvida, tá? Vai ser muito importante, quero muito você lá para você poder deixar sua dúvida, apresentar seu desafio, suas dores, para que eu possa vir aqui e eventualmente trazer até pessoas da minha equipe para poder te ajudar e responder as suas dúvidas aqui nessa live. Tá? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.